Novas tecnologias e soluções digitais inteligentes podem revolucionar a indústria papeleira. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com Wellington Santos, Head de Digital Business da Voit Paper. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Wellington, muito obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. É um grande prazer falar com você. Felipe, eu que agradeço, uma grande oportunidade e tenho certeza que vai ser uma conversa muito fluida, muito descontraída aí e vamos nessa. Que legal, Wellington. Vamos lá, cara. Para a gente começar nosso bate-papo, né, a respeito de digital, eu queria falar contigo, né? A gente está cada vez mais aí num mundo digital, né? A indústria também busca se atualizar tecnologicamente, né? E com uma consistência muito mais rápida, né? Nesse sentido, eu queria que você indicasse para nós quais são algumas das tendências, né, de digitalização da Voit que estão sendo adotadas aí nas fábricas do setor de packaging, principalmente aí no Brasil e no mundo. Legal, Felipe, bacana a sua pergunta. Eu posso citar para você como algumas das principais tendências, começando com a virtualização de máquinas de servidores industriais, né? Tá. A virtualização ela entra de forma decisiva no sentido de baixar o custo total de propriedade, o que nós chamamos de TCO, né, no meio industrial. Então, isso facilita questões voltadas à manutenção, a custos com atualizações. Você não depende mais de ter uma máquina física, mas você virtualiza, ou seja, você passa a coexistir com máquinas numa realidade virtual, digamos assim, né? Legal. A Voit também ela tem investido muito como uma grande tendência nos sistemas que nós denominamos de PIMS, que são os Plant Information Management System, e muito mais do que sistemas para aquisição de dados industriais, essa plataforma PIMS da Voit, ela já começa a embarcar o usuário numa nova experiência na questão de usabilidade, então uma facilidade de uso de análises numéricas e estatísticas avançadas, como a gente gosta de dizer, na ponta do mouse. Legal. A Voit tem trazido também novos sistemas de monitoramento da condição de ativos, condição de equipamentos, ou seja, vibração, temperatura e deslocamento, etc., com algumas tecnologias bem bacanas, Felipe, no sentido de que são sensores sem fio, sensores wireless, Tá. mas já com um grande diferencial aí, porque são sensores que têm uma cogeração de energia, então você não depende mais de ter uma bateria associada a esse sensor de campo e também não se preocupa ao final de um ano e meio, você ter que trocar o sensor ou trocar a bateria e o preço da bateria acaba sendo mais caro que o sensor. Então, Aham. são sensores que têm uma cogeração de energia e já no sistema de monitoramento de condição de ativos, nós já começamos a empregar inteligência artificial. Então, a AI, ela já começa a estar presente nesses sistemas, fazendo justamente a correlação entre a condição do equipamento e os vários dados ou informações de processo. Fazem parte dessa tendência de digitalização, o uso cada vez mais frequente, a adoção cada vez mais frequente de sensores virtuais, principalmente para propriedades físicas do papel para embalagem, né? Esses sensores virtuais, por sua vez, têm possibilitado a adoção de controles avançados, na medida em que, com os sensores virtuais, tu tem a possibilidade de ter uma informação antes disponível a uma frequência muito baixa. Agora você tem uma estimativa quase que por segundo, se você desejar, e com isso, então, os controles avançados passam a se tornar algo muito mais viável. E para finalizar, a adoção de gêmeos digitais, no sentido então de que permite ao cliente você ter uma simulação completa e perfeita do teu sistema real, onde você pode exercitar cenários que nós chamamos de what if, e se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, Legal. num ambiente totalmente controlado, em que você pode já antever quais serão as reações do seu sistema real,
E por fim, a Voit também tem apresentado como última tendência o que nós chamamos de a gestão digital da rotina do dia a dia, com sistemas que integram várias plataformas da realidade do dia a dia de uma planta industrial. Então, nós estamos trazendo isso também para o mercado. Então, eu resumiria dessa forma as principais tendências de digitalização hoje que a Voit está trazendo para o segmento de packaging, Felipe. Legal, Wellington, bacana. Wellington, e quais são os principais benefícios aí, né, que os fabricantes de packaging podem obter por meio dessas transformações digitais e quais elos da cadeia produtiva isso se aplica? Legal. Ô Felipe, eu posso resumir tudo isso que nós falamos, né, dessas tecnologias emergentes, essas tendências, numa única palavra que se chama eficiência. Legal. Tá? Esse é o principal benefício. Quando a gente fala em eficiência, ela, por sua vez, se deriva em algumas outras perspectivas diferentes que eu posso exemplificar para você. Uhum. A primeira delas, que talvez seja até mais elementar, é a eficiência em custos. Então, quando nós apresentamos essas soluções elas têm uma aderência muito forte a um desafio, a uma meta específica do nosso cliente, e isso resulta, na última linha, em melhoria de eficiência. Essa melhoria de eficiência, ela, por sua vez, acarreta um uso mais inteligente de insumos, e a gente sabe que hoje em dia, seja o insumo químico, energético, de matéria-prima fibrosa, as empresas buscam cada vez mais competitividade nisso. A Uhum. eficiência de qualidade também, à medida em que procura-se cada vez mais reduzir-se as variações ou ainda elevar os padrões de qualidade dos produtos para você se distanciar do seu competidor. E tem uma outra perspectiva bastante interessante também, que é a perspectiva sobre a eficiência da mão de obra, né? Legal. Então, a- a- o uso mais inteligente da mão de obra, no sentido de automatização de tarefas e automatização de decisões, você acaba tendo também um uso mais eficiente da mão de obra naquilo que a empresa pode, também de uma forma muito responsável, fazer essa gestão interna e designar essa mão de obra para outras atividades, né? Então, eu acho que essa seria a grande palavra-chave. E Legal. dentro da cadeia produtiva, nós podemos entender claramente que são tecnologias que têm uma abrangência muito grande, né? Então, desde os primeiros processos de conversão de madeira em celulose, passando de celulose para papel, e também essas tecnologias permeiam todo o processo de conversão de papel em embalagem também. Legal, bacana. Wellington, e quais os desafios aí para a implantação dessas tecnologias aí? O que você pode citar com relação a isso? Legal. Boa, Felipe. Eu acredito que nós podemos resumir da seguinte forma: se a gente puder usar essa palavra, existem normalmente dois obstáculos a serem vencidos, né, numa jornada típica de implementação dessas tecnologias, né? Existe um obstáculo, por vezes, tecnológico, né? E apesar de eu estar denominando dessa forma um obstáculo tecnológico, isso se refere muito à condição de infraestrutura, né, do cliente, a infraestrutura do Parque Fabril, Uhum. mas ao contraponto disso, é importante lembrar também que nós temos dentro do nosso portfólio de soluções de automação e digital, que são áreas que possuem uma certa simbiose. Não importa em qual estágio dessa jornada tecnológica o cliente se encontra, nós temos uma solução ou temos uma família de soluções Legal. que atendem à necessidade do cliente no presente momento e já também permite a ele, num futuro próximo, num futuro breve, estar preparado para galgar outros estágios mais avançados. Então, existe aí um dificultador ou obstáculo tecnológico, e também existe um obstáculo ou um dificultador, vamos colocar da seguinte forma, cultural. Tá. Ainda, ainda nos dias atuais, existe pontualmente, mas ainda existe, uma certa resistência em adotar o novo,
em ser o primeiro, muitas vezes, a adotar aquela tecnologia, né? Existe um rol de perguntas que todos os clientes fazem, e uma dessas perguntas é: onde é que tu tem isso instalado, né? Então, Sempre. são tecnologias que a própria natureza delas são tecnologias emergentes, são tecnologias muito novas. Lógico que a Voit já possui um grande hall de referências, né, mundo afora, não só na região, mas em todas as outras regiões do globo, mas ainda assim existe essa aparente resistência em não querer ser o primeiro, né, em não enfrentar esse pioneirismo. Então eu coloco esses dois obstáculos em primeiro lugar, Felipe. Legal, legal. Tudo que é novo causa estranheza, né? Gera desconforto, né? Isso Exato, é o exato, natural do ser humano, né? Legal, Elton. Eu exatamente. queria caminhar aqui para o nosso final do nosso bate-papo e eu queria fazer uma ligação entre, né, sustentabilidade e a digitalização, né? Perfeito. Que medida aí que a digitalização ajuda a indústria, né, papeleira a se tornar mais sustentável, Weller? Perfeito. Felipe, eu acho que é super importante essa temática, né? E é muito válido você trazer isso para a nossa discussão sobre o pano de fundo da digitalização. E eu vou fazer um link com uma outra pergunta que você me fez há alguns minutinhos atrás, quando eu respondi que a palavra de ordem é eficiência. Uhum. Então, quando a gente fala em eficiência, né, como benefício, ou um dos principais benefícios das soluções tecnológicas, a eficiência também está muito ligada a pelo menos duas letrinhas do ISG, né? Então, a eficiência está ligada às questões ambientais, à medida em que, como eu falei, o uso eficiente e inteligente de recursos, e aí fazendo um adendo aí, né? Recursos naturais. Então, o uso inteligente de recursos naturais tem um impacto direto e significativo, né, nas questões de sustentabilidade, de ESG. E também tem um aspecto bastante interessante, o Felipe, que é na questão do social. Porque quando nós estamos implementando uma solução digital num cliente, existe um aspecto social que deve ser levado em consideração, né? Eu até comentei numa palestra tempos atrás de que essas soluções digitais, elas não vêm simplesmente a substituir mão de obra. Então, não vai e não queremos e não trabalhamos para ver esse êxodo da mão de obra, mas a gente trabalha para que haja uma união saudável, um equilíbrio saudável entre essas duas forças, a mão de obra tradicional como nós conhecemos e o uso e a adoção dessas novas tecnologias. Então existe aí também um cuidado em que nós como empresa temos nesse sentido também. Legal, bacana, Wellington. Eu queria agradecer você por esse bate-papo, agradecer seu tempo aí e desejar sucesso cada vez mais para você e para a Voit também. Legal, Felipe. Agradeço a oportunidade. Muito bom conversar com você e estamos aí à disposição para uma outra roda de conversa aí. Legal, Muito Elton. Um obrigado. abraço. Valeu, Um tchau, tchau. abraço. Até mais.